Ambientes que cuidam. O papel da arquitetura na experiência do paciente. É sobre isso que eu conversarei hoje com a minha convidada especialíssima do 981cast Negócios em Saúde. Mas antes de eu apresentar minha convidada para vocês, eu preciso passar alguns recadinhos que são muito importantes para que a gente consiga cada vez mais ter mais e mais espectadores dentro do 981cast Negócios em Saúde. O nosso podcast, ele basicamente fala sobre 3 grandes temas que são muito importantes para negócios da área da saúde. O marketing em saúde, gestão de clínicas e consultórios e experiência do paciente. Todos os nossos episódios, eles saem quinzenalmente nas quintas ao meio-dia, tanto no nosso canal do YouTube, quanto no nosso Spotify. Para nos achar no YouTube é bem fácil, @981 por extenso. E importante, vai lá, se inscreve no nosso canal também, porque a cada novo inscrito a gente consegue estar atingindo mais e mais pessoas e o nosso conteúdo ele vai sendo atingido e impactado por mais pessoas que precisam assistir esse conteúdo. E no Spotify estamos em 981cast Negócios em Saúde. Todos os cortes, as melhores partes aí dos episódios que a gente coloca na íntegra no YouTube estão também nas redes sociais. No Instagram, no Facebook, no TikTok, estamos por todos esses canais aí. E agora eu preciso apresentar para vocês a minha convidada, que veio hoje especialmente de Bento Gonçalves, aqui para Santa Cruz do Sul, para gravarmos esse episódio. A Adriana Pessin, ela que é arquiteta, especialista aí na área da saúde, especialista na área hospitalar. Seja muito bem-vinda, Adri. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu também estou muito feliz de te receber. Que bom que a gente pôde ainda conversar nesse ano, ainda em 2025, né? E trazer muito conteúdo relevante e trazer muito aprendizado para os profissionais da saúde que nos escutam e que nos acompanham aqui, né? Com certeza. Bom, para a gente começar, eu queria falar uma frase que é da Florence Nightingale, que ela era uma enfermeira britânica e ela dizia que o primeiro requisito de um hospital é que ele não cause mal ao paciente. E essa frase, ela é muito impactante porque isso não impacta só na prática clínica, né? Mas desse bem-estar do paciente e esse espaço que pode, além de tratar só a doença, ele pode curar. Realmente, né? Eu queria que tu explicasse para nós, então, o porquê que tu optou, né, por ser uma arquiteta voltada para a área da saúde. Conta um pouquinho para nós aí dessa tua trajetória. Bom, então eu comecei como arquiteta generalista, né? Trabalhava em todas as áreas e apareceu uma pós-graduação em Porto Alegre de arquitetura hospitalar e eu me interessei. Se eu vou fazer essa pós-graduação. Aí fui para Porto Alegre, nossa base era o Hospital de Clínicas, né? Nós estudávamos no Hospital de Clínicas. E um certo dia, na metade do curso, a gente foi no setor de pediatria oncológica. E a gente foi visitar, porque a gente conhecia todos os setores do hospital, e a gente foi visitar esse setor. Eu não tinha filhos na época, né? Quando eu cheguei nesse setor, eu olhei para aquelas crianças e disse, não é para mim. Eu vou voltar a fazer casas, a fazer decoração, fazer interiores, escolher tapetes persas, escolher luminárias. Aí fui dormir e nesse dia eu tive um sonho. Nossa. Eu até me emociono quando falo disso, mas eu tive um sonho que minha meta, meu objetivo, meu propósito de vida era ajudar as pessoas. Gente, então, que profundo isso, Adri. Então a gente continuou, eu acordei e disse, então vamos trabalhar nisso. É isso que eu quero, é isso que eu preciso fazer. Então, e foi a partir dali? Foi a partir dali que a gente abraçou abraçou de coração todo esse trabalho. Quantos anos fazem isso? Fazem quase 20 anos. Nossa. Quase 20 anos. De lá para cá, muita coisa aconteceu, muita experiência. Muita. E a gente sabe que é algo que muitas vezes, pela área da arquitetura, não é muito olhado para isso, né? Não, porque não existe, é muita normatização, é muito estudo, é muito trabalho, né? Diferente do glamour da arquitetura normal. Mas é algo diferente, é algo que me emociona. Vou dar um exemplo para vocês. Meu esposo sofreu um acidente de bicicleta e ele ficou 2 dias na UTI.
Claro, além de estar triste, porque ele está na UTI, eu estava super bem, porque eu sabia que eu tinha feito o projeto e que estava totalmente dentro das normas da vigilância. Então, o ar-condicionado era exclusivo dele, ele estava num box fechado, ele tinha uma televisão só para ele estava com estativas, que estativas são suportes para colocar os equipamentos à vida, não tinha fios no chão, então isso quer dizer que as pessoas limpavam direito o local, então eu estava me sentindo segura por ele estar num ambiente 100% que eu fiz e que eu sei que está seguro. Olha aí, né? Impactou diretamente a tua vida. E como que tá o teu marido agora? Também foi em fevereiro, agora já tá super bem. Meu Deus do céu, quantas coisas, né, envolvem isso. E de lá pra cá, conta um pouquinho dessa tua trajetória pra nós. Depois eu comecei a trabalhar num hospital em Bento Gonçalves, né? Foi uma escola para mim, aprendi muito. E após sair do hospital, comecei a fazer assessoria e trabalhar em outros hospitais também. Como a demanda cresceu muito, nós abraçamos casas de repouso, que nós estamos fazendo 2, 3 ao mesmo tempo, né? Que é um segmento muito bom. Clínicas, consultórios médicos, consultórios dentários, laboratórios. Também a parte da vigilância atende a indústrias de tintas, indústrias farmacêuticas, restaurantes e a rede hoteleira. Então, a parte da vigilância é grande, não é só a área hospitalar. E tá tudo envolvido ali, né? Tudo envolvido. Quando a gente fala no termo, né, ambientes que curam, o que de fato significa isso no dia a dia de um projeto? As pessoas podem não perceber, mas eu faço MBA de neuroarquitetura. Então, a gente trabalha muito com a questão de bem-estar das pessoas. Então, uma coisa que a gente se preocupa muito é com o fluxo dos hospitais. Tá? Então, o ambiente cura se a gente fizer um fluxo bem feito, se a gente fizer um ambiente de estar confortável, se a gente usar as cores interessantes, se a gente usar... as pessoas não podem perceber o barulho, não pode ter cheiro. Então, são vários aspectos que a gente trabalha para o paciente estar no seu bem-estar. E como que é, assim, de fato, na prática? No momento que vocês são acionados para fazer algum projeto, vocês são contratados, o que tu acaba olhando, assim, num primeiro momento? Como é que é esse passo a passo? No primeiro lugar, a gente faz uma reunião com a equipe técnica. Tá. A enfermeira-chefe, a enfermeira do setor, até a gente faz reunião com o pessoal da higienização, para saber todos os processos e conhecer a gestão deles. Eu não posso simplesmente ir lá, olhar as normas e fazer o projeto, pois cada hospital tem a sua gestão e tem o seu processo. Então, primeiro, estudamos isso. Depois de estudar esse processo, trabalhamos na forma de projeto e apresentamos para a equipe. A equipe faz as considerações e depois a gente apresenta em 3D para eles terem uma noção como se eles estivessem dentro do ambiente caminhando e vendo as coisas em 3D, para eles poderem entender direitinho como vai funcionar. Tamanho de cuba, circulação, portas, onde é DML, tudo bem organizadinho para eles poderem entender. Tá. E dentro desse processo, como são muitas pessoas envolvidas, eu imagino que tenham muitas questões, né? Como é que é, assim, essa relação que tu falou? Eu vou falar com enfermagem, eu vou falar com higienização, eu vou falar com a gestão, eu vou falar com todos os envolvidos para entender esses processos, para entender essa gestão. E como é que é com relação, assim, porque cada um tem um olhar, né? E eles estão compartilhando de um ambiente em comum, só que a gente precisa pensar no paciente. Como é que é essa dinâmica para a questão de equilibrar os pratinhos, digamos assim? Sim, é algo bem difícil, mas é muito gostoso. Por quê? Porque eu tenho aquele princípio de quem cuida merece ser cuidado. Tá? Então, o que eu faço? Primeiro, a equipe. Eu dou toda a assistência que a equipe precisa para a gente fazer um bom projeto. Por exemplo, a menina da higienização me explica que ela tem um carrinho tamanho X por X e que ela usa isso, que ela usa um tanque no DML, que ela usa um armário para colocar isso. Eu deixo o ambiente dela de trabalho confortável. Aí o médico, converso com ele para ver qual é a melhor maneira de eu projetar o espaço de trabalho dele. Para a equipe, o que eles fazem? Eles precisam de um lugar para tomar café, eles precisam de silêncio, eles precisam de luz natural. O que eles precisam?
Então, primeiro, eu ouço todos legal. eles, faço claro, eu faço um resumo de tudo que eles precisam e a gente coloca no papel para tentar resolver todas essas questões que eles precisam, porque eu sei que eu preciso cuidar deles. Depois que eles estão bem cuidados, eu tenho certeza que eles vão passar isso para o paciente. Nossa, e tu sabe que isso é uma premissa máxima dentro quando a gente fala de experiência do paciente, né? Não adianta a gente querer ter uma clínica, um hospital que a gente diz que tem experiência do paciente, que a gente diz que a gente aplica a metodologia e que faz a experiência do paciente, se a gente não está olhando para as pessoas que estão lá dentro, para as pessoas que entregam essa experiência, sejam eles colaboradores, sejam os médicos, seja a equipe terceira, não interessa, porque são pessoas que entregam essa experiência para o paciente. Essas pessoas precisam se sentir bem, acolhidas, ouvidas, né? E é isso que vai fazer a diferença no engajamento deles nessa entrega dessa experiência, né? E o resultado do projeto fica 100% melhor, porque todos concordam e todos participam. Por exemplo, eu fiz agora, né? Eu fiz agora a maternidade, uns 2 anos atrás, a maternidade do Hospital de Garibaldi. Tá. E a gente fez 3 motivos para as enfermeiras escolherem que motivo elas queriam que a gente fizesse. As cores que conceitos, né? O moodboard. A gente fez 3 moodboards com 3 conceitos diferentes e elas escolheram o que elas queriam. E daí, em cima da escolha delas, que a gente trabalhou no projeto. Para vocês terem uma ideia, depois de o projeto pronto, a gente aumentou em 80% a procura de mamães que querem ganhar bebês na maternidade de Garibaldi. Por quê? Porque ficou muito bonito. E a minha maior alegria no Instagram, as mamães me mandando mensagem ou me marcando quando elas ganham os bebês, dizendo que ficou muito bom o trabalho. Sendo que é um espaço que já foi entregue há tanto tempo e elas ainda hoje fazem isso. Isso aí. E tem gente de várias cidades que vão lá ganhar bebê só pelo espaço agradável. E como o espaço é agradável e foi feito pelas enfermeiras, para elas, também o tratamento dela com os pacientes é diferenciado. Sem dúvida alguma, porque elas se motivam com aquilo, né? Isso aí, porque elas escolheram. Exato, elas fizeram parte do projeto. Como a gente chama, né? Cocriação. E a cocriação, ela precisa ser uma premissa número 1 quando a gente fala de experiência do paciente. Não é só, agora, Adriana, a partir de segunda-feira vai ser assim e tu tem que executar. Não é. Não vai funcionar. E assim nunca vai funcionar, em lugar nenhum, né? Mas isso é algo que precisa vir de cima para baixo, né? Eu sempre falo, precisa vir da gestão, né? Da gestão já ter essa consciência de estar contratando uma equipe especializada em arquitetura para a área da saúde, olhando para esses ambientes, né? Porque, o que tu tá me falando é uma tradução de que a experiência do paciente, então, ela verdadeiramente aumenta lucro, entende? É um impacto que ele é indireto, mas ele tem resultado, né? Então, isso, porque quando a gente fala em experiência do paciente, a gente sempre precisa entender algo, né? A experiência do paciente, ela tá ligada a 3 grandes questões principais. Pessoas, processos, né, dentro dessa questão dos fluxos que tu trouxe, e ambiente. Se a gente olha só para um e não olha para outro, a gente não pode dizer que existe experiência do paciente. Agora, se tu tá me dizendo que foi feito um processo, que foi olhado para isso e que foi o resultado final desse projeto gerou 80% a mais de aumento na busca dessas mamães para terem esses seus bebês na maternidade, poxa, se isso não é resultado, então o que a gente tem de resultado, né? Então isso é incrível, né? E que elementos assim que tu percebe, Adri? Vou te chamar de Adri aqui, tá? Já tô íntima. A Adri e eu já nos conhecemos há um tempinho, já fizemos live juntas, temos alguns interesses em comum que a gente não vai falar agora, né? Deixa assim, mas que eu sempre gostei muito da forma como a Adri trabalha. Eu acho que te trazer hoje aqui no 981cast é muito disso. A gente compartilha de uma visão muito parecida de negócios, de pessoas, de relacionamentos. E tu tem um conhecimento que sempre me chamou muito a atenção. Eu disse, eu quero trazer essa profissional para cá. E eu quero que tu explique para os nossos espectadores, assim, dá um exemplo. Que tipo de elementos do espaço, como por exemplo, uma luz, né, cores, sons. O que influencia na sensação do paciente para que ele se sinta acolhido nesse ambiente? Bom, vamos lá. Eu tenho vários tipos de paciente. Tá. Então, assim, eu trabalho muito com autistas, eu trabalho muito com pessoas com deficiência visual, eu trabalho muito com pessoas com TDA, com pessoas com déficit de atenção, idosos,
né? Até nas minhas palestras, eu dou palestras, eu faço uma pergunta assim para as pessoas. Todo mundo que existe, que é um ser humano, levanta a mão. Todo mundo levanta a mão. Aí, a segunda pergunta que eu faço: quem não tem nenhum problema visual, quem tem algum problema visual, baixa a mão. Várias pessoas baixam a mão. Quem já quebrou uma perna e já precisou usar muleta ou já teve dificuldade de andar, baixa a mão. Várias pessoas baixam a mão. Então eu falo mais umas 3, 4 perguntas. Quem tem problema auditivo, né? Quem já teve bebê, né? E várias pessoas. No final, ninguém está de braço levantado. O que isso quer dizer? A gente trabalha, a gente estuda 5, 6, 7 anos de arquitetura para projetar para essa pessoa que não existe. Todas as palestras que eu faço não sobra ninguém de mão alta, porque todo mundo tem alguma deficiência, ou já teve, né, uma gravidez, ou já quebrou a perna. Eu mesma já quebrei uma perna e tive dificuldade de andar dentro de casa. Então eu trabalho para essas pessoas. Então assim, a primeira coisa que eu faço quando eu começo num hospital: iluminação natural. É meu primeiro ponto de partida. Eu preciso dar a maior quantidade de iluminação natural para as pessoas. Principalmente para a equipe que fica o tempo inteiro dentro do hospital. Perfeito. Tá? Segundo ponto. Hoje nós temos 5 sentidos. Tá? Já tem autores dizendo que nós temos mais de 24 sentidos. Nossa. Né? Então ele colocou: o calor é um sentido, o frio é um sentido. Então tudo isso a gente trabalha além dos 5 sentidos. Então, por exemplo, normalmente a gente só projeta para as pessoas que enxergam. Então, a gente precisa projetar para todos. Então, tem que ter uma boa iluminação, tá? Se não tem natural, tem que ter uma boa iluminação artificial. Nós temos que ter um perfeito fluxo. Nós temos que ter direcionamento das pessoas, porque elas precisam saber aonde elas estão indo. Elas não podem estar perdidas. E geralmente um hospital é o lugar que a gente mais se perde, né? Que é labirintos. Nós temos que ter lugares para as pessoas obesas sentar. Porque elas também fazem parte dos pacientes. Idosos, como é que a gente está trabalhando com os idosos? Então, a gente trabalha, faz projeto para eles também. Então, assim, é uma diversidade muito grande de pessoas que nós temos que olhar dentro de um hospital. Dentro das suas necessidades, né? O barulho. Uma coisa que incomoda os autistas é barulho. Então a gente tem que cuidar. Não só o autista, a pessoa que está doente ali, ela quer descansar e ela não tem esse sossego. Estando num ambiente hospitalar, ela parece que sai dali mais cansada do que então nós temos que olhar para esse lado e tentar diminuir o máximo possível o ruído interno dentro de um hospital. Que é barulho de cesta, é barulho de máquina, de carrinho passando. A máquina do café, a máquina do refrigerante tem barulho, o computador, tem muita coisa com barulho. Muita coisa. Salto alto tem barulho. E a gente tem que mitigar, diminuir todos esses elementos que podem causar estranheza ou que causar algum tipo de estresse para os mais variados pacientes, né? Isso se chama neuroarquitetura, bem-estar dentro de um ambiente. É um bem-estar que tu não percebe. Mas se não tem... Exatamente. Se não tem, tu vai se incomodar. Isso então, se tu tá lá, se tu tá se sentindo bem, é porque foi bem pensado e bem projetado, né? Foi olhado para todos esses pontos e todas essas necessidades, né? Isso aí. Tu lembra, assim, de algum projeto, Adri, que te marcou, né? Por receber, assim, uma mudança real, assim, nessa questão da experiência do paciente? Tem alguns casos que tu pode compartilhar com a gente? Sim, eu tenho... agora a gente fez uma casa de repouso em Goiânia. Olha! Em Goiânia é outro público, né? É um público... Tu vai até lá? Como é que é? A cliente me contratou, eu fui até lá conhecer o local e depois a gente trabalhou online para entregar o projeto e a cliente foi se executando. Contratou um engenheiro de lá, a gente pegou um engenheiro de lá para executar. Tá. Então, assim, é uma casa de repouso onde que os idosos são ativos. Não são, ela tem duas, uma casa de repouso que os idosos não são tão ativos e essa eles são ativos. Então, a gente fez piscina, a gente fez academia, a gente fez fisioterapia, tem lugar para eles jogarem cartas, tem lugar para eles passearem na grama. É uma casa enorme, muito bonita, era uma casa antiga do médico que alugou para
para essa minha cliente. E na verdade foi criado do zero, então, esse espaço para abrir esse negócio, ou já existia? Já existia a casa, que era tipo uma casa de fazenda grande, e a gente adaptou para o idoso. Então a gente fez piscina, que daí ele tem elevador para descer dentro da água. A gente fez uma casa assim maravilhosa. Bom, a alegria dos idosos, né? A gente vê o depoimento que eles fazem, assim, é muito legal, porque eles conseguem, eles têm um lugar para sentar, eles têm sessão de cinema, a gente fez um lugar de cinema, um lugar de piano, tem um piano que tem alguém que toca piano, eles têm sessão de música, sabe? É um trabalho muito gostoso. E nesse lugar também tem o daycare, que é o dia do idoso. Tu deixa o teu idoso lá às 7 da manhã, ele ganha café da manhã, ele ganha almoço, ele ganha janta, dá um banho, ele toma banho lá e vai para casa ficar com a família dele de noite. Então, para os filhos que tem que trabalhar todo dia, que não consegue ficar cuidando, ou o idoso fica sozinho, deixam nessa que eles chamam daycare, que é tipo uma creche de idosos. Eles ficam lá com outras pessoas, com outros idosos, convivendo, fazendo natação, fazendo fisioterapia, jogando cartas, assistindo filme, e depois da noite eles voltam para a família deles. Eu achei assim uma maravilhosa ideia e muito bem planejado a gente fez. Não, e ainda levando em consideração o nosso contexto atual, né? A gente tem hoje um número X de idosos no nosso sistema de saúde. Daqui a 10, 20, 30 anos, esse número ele vai aumentar consideravelmente. Muito. E o que significa? Significa que a gente vai ter muito idoso, a gente vai ter muita patologia, o sistema de saúde vai sobrecarregar. Por isso que a gente fala muito de experiência do paciente. A experiência do paciente ela vem também para contribuir nesse sistema, nessa realidade, nesse contexto que a gente vive. Mas negócios como esse são a realidade, e eu diria assim, eles são visionários, mas é algo que vai ser muito tendência daqui a pouquinho. Com certeza. Vai ter muitos negócios voltados a isso, porque é uma necessidade, né? Não tem mais para onde correr, porque daqui a pouquinho a gente vai estar lá. A gente vai precisar disso e vai ter outras dificuldades que já vão ser solucionadas com outras soluções, com outras empresas, né? Mas é incrível, mas é realmente uma necessidade do contexto que a gente vive, né? E outro projeto muito interessante que a gente fez, inaugurou faz 2 meses, foi a recepção nova do CDI do Hospital São Pedro. Eu gosto muito de fazer a APO, que é a avaliação pós-ocupação, e eu fico às vezes sentada no local só analisando como os clientes entram, como os pacientes entram nesse espaço e o que eles falam. Tá. Então eu fiquei sentada uma meia hora, um dia, depois meia hora outro dia, e a maioria dizer, nossa, parece que eu estou num hotel, eu não me sinto no hospital aqui. Então a nossa intenção, que era mostrar para as pessoas e projetar para alguém que não se sentisse dentro do hospital, valeu, porque as pessoas dizem, parece um hotel isso, não está parecendo um hospital. Essa era a ideia. Então a gente fez banheiros isolados para as pessoas não enxergarem quem está entrando, não ter um pouco do cheiro dos sanitários. A gente fez um lugar para eles comerem, tomar um cafezinho, sabe? Fez um ambiente muito gostoso, sem rampas, né? Com bastante acesso de circulação, assentos para PO, que são pessoas obesas, lugar para cadeirante demarcado no piso, todo dentro das normas, tudo muito organizadinho para eles se sentirem acolhidos e recebidos. Que incrível isso, né? Sabe que tu falando assim, eu fico pensando o quanto isso é essencial em negócios da área da saúde, né? Seja um simples consultório, né? Seja um hospital grande de um porte, né? Maior. Só que isso é o que faz toda a diferença. Só que é como tu falaste. Às vezes a gente só vai sentir quando tem algo incomodando. E se não tem, se tá tudo bem, é porque foi muito bem planejado, né? Só que a gente precisa ter um profissional especializado nessa área que entenda disso. Porque tem N questões né, que regulamentam. Muitas questões. Então, né, tu precisa que tu tenha esse conhecimento, que não adianta. E a experiência, essa prática que tu tem, né? A gente precisa entender que é necessário se olhar para isso quando se tem um negócio da área da saúde que tem ambiente físico. Não tem para onde fugir. Com certeza. Tu precisa olhar. E assim, Adri, o que tu percebe, assim, que erros que tu percebe ainda com frequência em clínicas e consultórios? O que eu percebo? A maioria das clínicas, consultórios e hospitais, eles pensam muito em tecnologia, eles querem agregar tecnologia, inteligência artificial, né, a melhor tomografia, a melhor ressonância, né, mas eu ainda brigo muito com a ideia de que não adianta ter a melhor tomografia se essa pessoa não tem um ambiente legal para entrar.
Então, qual é a nossa teoria? Tecnologia, sim, a gente precisa ir com tecnologia. Mas, gente, não podemos esquecer das pessoas. Elas são o nosso propósito, Elas devem ser o centro. Elas devem ser o centro. Porque eu sempre brigo muito com meus clientes, assim, se tu tem um sofá rasgado na recepção, isso significa que o teu tomógrafo também pode estar quebrado. Se tu não cuida do detalhezinho na frente do cliente, tu também não está cuidando do detalhe atrás. Então, essa percepção, eu uma vez entrei num avião que tinha um banco quebrado. Eu digo, pô, se tem um banco quebrado, o que mais está quebrado nesse avião? Exatamente. Se eles não conseguem cuidar de um banco, que é a coisa mais simples, o que eles não conseguem cuidar? Então, eu levo essa experiência para os meus clientes, que não pode ter nada estragado, não pode ter nada arriscado, não pode ter nada quebrado numa recepção ou no caminho que faz o paciente. Porque ele vai enxergar isso, a parede batida, né? Porque ele vai enxergar isso, ele vai achar que tem mais coisas com problema. E às vezes o empresário investe tanto nos equipamentos e esquece desses detalhes tão pequenos e que fazem a grande diferença. Perfeito. Nossa, isso que tu falou dá um super corte aí para as nossas redes. E tu sabe que, incrivelmente, eu estava falando sobre isso num episódio anterior que eu gravei, falando justamente sobre isso, que é muito triste tu ir chegar num ambiente que tu vê que as coisas não são bem cuidadas, né? Um sofá que tá sujo, uma placa de fachada que não tá com a manutenção em dia. Para mim, isso é sinal de que o dono, né, o gestor ali, ele tá aos poucos achando que, isso não vale a pena, para que eu vou gastar com isso agora? O paciente nem vai dar bola. Para mim, isso é um sinal claro de que a empresa, a longo prazo, ela tá morrendo. E é muito triste isso. Quando o profissional, a pessoa que tá à frente desse negócio, não olha para esses detalhes. E é exatamente como tu falaste. É tudo sobre percepção. Então, talvez o teu paciente, talvez não, na maioria das vezes, o paciente não vai nem falar, não vai comentar sobre isso. Mas ele vai olhar e vai perceber, mas que estranho essa cadeira aqui que tá rasgada, né? Mas será que ele não cuida? É algo que talvez está no inconsciente dele, ele não consiga ainda transformar em palavras. Mas essa analogia que tu fez com a questão do avião é perfeita. Se eu vejo um banco quebrado, eu vou achar, faltando manutenção nesse avião, ele vai cair. A gente já pensa no pior, não tem. A mesma coisa que a gente chega num consultório, a gente vê um sofá rasgado, alguma coisa, a gente pensa assim, esse médico não deve ser bom então. É a mesma coisa, está no inconsciente. Mas tudo é sobre percepção. Quando a gente fala de experiência do paciente, é sobre isso. E eu fui numa palestra sábado de manhã, não sei se você conhece o Will, ele é de Gramado, ele é CEO da uma pizzaria Hector, bem famosa pizzaria, sim, eu não conheço. E ele tem um livro, né, até eu comprei o livro dele e ainda quero ler. Ele comentou que a percepção dele, claro, em negócios, né, de alimentos, mas ele falou uma coisa muito interessante, que a percepção do cliente é da entrada, no meio e no final. Não é só a entrada. Então, exatamente, todo o caminho que ele faz. E até ele falou uma coisa muito legal. A ideia é sempre o cliente entrar para um lugar, ter a experiência dele da alimentação, né, no caso da pizzaria, e a saída por outra porta. Então, esse é um sonho que a gente tem de fazer o fluxo não reverso no hospital, né? Que a pessoa não entra e sai pelo mesmo lugar, para ela ter várias experiências diferentes. Eu achei a ideia dele muito legal, o conceito dele muito legal, né? Apesar de ele usar na pizzaria, a gente leva para o nosso meio, que é hospitais. Tudo dá pra gente adaptar, né? Por isso que é interessante a gente ter repertório e tá olhando, né? Ele não é da área da saúde, então não vou olhar. Não, a gente precisa se referenciar em outros negócios, em outros nichos, né? Sobre essa questão que tu trouxeste do olhar, não só para um ponto, né? Só para a entrada, para o meio, para o final. Essa é a jornada do paciente, né? A gente precisa olhar. A jornada, ela tá começando antes do paciente colocar os pés nesse lugar físico, nesse espaço físico, né? Ela começa já no online, descobrindo as informações ou não dessa clínica, desse hospital, o que existe na internet sobre esse negócio. Aí ele vai chegar lá, vai ter um agendamento, vai ter a sinalização. Então, são vários pontos. E se a gente não olha para esses sentimentos, essas emoções do paciente ao longo de toda essa jornada, não adianta ele ter um atendimento perfeito daqui a pouco do médico, do técnico de enfermagem, se em algum ponto ele ficar muito insatisfeito, ele ficar muito triste, tiver emoções muito negativas. Porque ao final de todas as emoções, o saldo precisa ser positivo e não negativo. Então precisa ser olhado para toda essa jornada. De nada adianta tu investir horrores de dinheiro, de grana ali,
em tecnologia se tu tá deixando falhar lá na ponta. Não ter uma sinalização adequada, não ter um atendimento adequado. Então, por isso que a gente tem que sempre falar nesses 3 pontos. Pessoas, processos e ambiente. Isso precisa estar trabalhando junto, né? E precisa vir da alta gestão para que todas essas pessoas desse ambiente, dessa instituição de saúde tenham esse conhecimento e reverberem essa melhor experiência, né? Através da sua motivação, do seu engajamento, mas principalmente desse olhar para o outro. Porque são pessoas, né, Adri? E são pessoas com sentimentos, como tu falaste. O meu marido estava lá na UTI. O meu marido estava com dor, mas eu estava tranquila. Ai, meu Deus, que bom. A experiência do acompanhante, né? A experiência do acompanhante. O acompanhante, ele também precisa ter uma experiência, precisa ser olhado. Ele precisa ter cuidados, né? Exatamente, exatamente. Precisa ser olhado para todos esses pontos, né? E como é que tu percebe, assim, tendências de futuro, né? O que tu tá percebendo que tá acontecendo dentro dessa área? O que tá se falando bastante, assim, que vai transformar a parte da arquitetura da saúde nos próximos anos aí? Assim, ó, eu acho que a inteligência artificial chegou e não temos mais volta, né? Então, eu acho que, assim, a agilidade nos processos é algo que a inteligência artificial vai ajudar a gente muito em agilizar o atendimento, agilizar o processo interno dos hospitais, das clínicas, né? Dos convênios. Eu acho que isso vai ajudar bastante. Para dar mais tempo, né? De fazer os outros processos. Isso aí, para poder se dedicar mais para as pessoas. Tá? Esse conceito de hospital com cara de hospital está mudando há 10 anos, mais ou menos, que eu estou trabalhando e batendo nesse martelo, e eu acho que a coisa vai continuar, a gente mudar a cara de hospital. Aquele hospital branco não existe mais, né? Agora o hospital é aconchegante, é acolhedor e ele abraça o cliente quando chega. Que legal, que legal. Eu vejo isso como um ponto muito positivo. A gente não pode negligenciar a questão da tecnologia, ela facilita muito, né? Mas a gente precisa entender que a gente precisa utilizá-la em alguns pontos para otimizar o tempo e liberar espaço para ter esse acolhimento. Porque eu sempre vejo muito essa objeção quando a gente fala de experiência do paciente. Ah, mas então eu vou ter que dedicar mais tempo para o paciente, mas e o resto? A parte da segurança, a parte burocrática, o atender, o fazer... Eu não vou ter tempo. Mas é para isso que agora a gente tem tecnologia que a gente tem que usar a nosso favor, né? Tem tantas ferramentas hoje aí que podem nos ajudar nesse caminho aí. Adri, se tu pudesse redesenhar hoje um hospital, assim, do zero. Vamos falar em hospital. Ah, eu ia amar. O que ia ser essencial nesse projeto? Como eu sempre falo, pessoas. Tá? Eu ia trabalhar... A primeira coisa, luz natural. Eu preciso ter mais luz natural nos hospitais. Eu sei que é uma coisa difícil, eu sei que é complexa, mas é uma coisa que eu acho muito importante. A equipe saber se é dia ou se é noite, se é frio, se está chovendo. Né? Eu acho que isso é bem importante. Então, se eu pudesse criar um hospital, eu criaria um hospital com bastante iluminação, bastante áreas verdes externas, porque eu acho que isso é fundamental para o bem-estar do paciente e da equipe também. Na época da pandemia, nós criamos várias áreas de descompressão em hospitais, que foi o que, assim, eu posso dizer que foi muito bom. E continuou isso, né? Então, a pandemia teve algumas coisas boas que a gente aprendeu. Então, continuamos com essa área de descompressão das pessoas, né? Que é da equipe, que fica uma área de estar, uma área de descanso, uma área para tomar café, porque eles ficam muito tempo trabalhando em cima do paciente, muito tempo fechados, e eles precisam. E assim, um trabalho gostoso. Eu conheci 5, 6 hospitais dos Estados Unidos há 4, 5 anos atrás. E eles são bem diferentes dos nossos em termos de fluxo, de layout, acessibilidade. Lá ele já tem 2 alturas de bebedouros que a gente ainda não adotou aqui. Lá tem rampa para tudo. Claro, eles têm mais espaço que nós. Né? Um exemplo que eu vou dar é num hospital que a gente foi visitar, eles não estavam mais satisfeitos com o fluxo daquele hospital, eles simplesmente ergueram um outro hospital do lado e demoliram aquele. Isso, começaram do zero. Então, é outra realidade. Né? Eles têm entradas, né, de hospital com pé direito alto, com música, com muita decoração, muito elementos de memórias afetivas. Eles têm um trabalho diferenciado que eu pude olhar lá e trazer muita coisa para cá, né, de ideia deles para o nosso mercado aqui.
Eles têm carpete no chão, né, que é uma coisa que me surpreendeu, mas eles têm um sistema, eles têm uma limpeza eficiente desses carpetes. Daí, por isso que eles conseguem ter. Eles têm aquela ideia de humanizar o hospital, até na época que eu fui lá tinha um cachorro indo visitar os pacientes, né, então eles já tinham esse conceito há 5, 6 anos atrás de levar os animais para os hospitais, mas eles têm um aspecto de, eles atendem a todo o público. O deficiente já tem tudo sinalizado. O idoso eles têm sinalizado, o deficiente visual, o deficiente auditivo. Então eles têm já essa cultura neles. Então assim, aqui no Brasil ainda está faltando isso, porque ainda é muito caro fazer sinalização em braille. Mas nós vamos chegar lá, nós vamos ter um dia que nós vamos ter sinalização braille em todos os hospitais, em todos os prédios, né, públicos, para a gente poder receber melhor esse tipo de pessoa, né, a pessoa com deficiência visual. Com certeza. E todas, né? Todos os tipos de deficiências, olhar para todos esses públicos, né? E assim, de todas essas histórias, de todos esses projetos, de todas essas jornadas que tu já vivenciou, né? Seja em hospital, seja em clínica, foram muitas, né? Muitas em muito tempo aí. O que assim que mais te inspira nos teus clientes, nas histórias que tu conhece aí através de todo esse tempo? Olha, eu acho que ainda a maternidade de São Pedro é ainda algo que me toca muito, porque as pessoas me mandam mensagem ainda hoje, né? Isso é uma coisa bem interessante. Outro consultório que a gente fez faz um ano e pouquinho, foi um consultório de uma fonoaudióloga que atende autistas. Foi um desafio pra gente, porque além de ela atender autistas, ela atende vários outros públicos, idosos, várias crianças, idosos, adolescentes. Então foi um desafio fazer esse projeto, porque nós tivemos que pensar em todos os públicos e conseguir que os autistas se sentissem bem nesse espaço. Porque ela tem muitos pacientes autistas e a gente teve que fazer principalmente pensando neles. Então a gente teve que começar um estudo muito grande, porque hoje cada 26 crianças que nascem, uma tem autismo, né, em grau 1, 2 ou 3. Então é um público que a gente está trabalhando, está estudando bastante para conseguir projetar para eles. Que incrível. E olha só, né, todas essas histórias que tu fala, todas essas lembranças que ficam e marcam na tua mente, tem a ver com uma palavra que é tão simples e que às vezes a gente ignora no nosso dia a dia, pessoas, né? Isso aí. E para eu fazer esse consultório, eu falei com várias mães de autistas. E sabe o que elas me responderam? Barulho, barulho, barulho. Eu preciso acústica, acústica, acústica. Então foi o que mais elas bateram. Acústica, cores, né? Elas bateram muito. Então, além de eu estudar muito, eu fiz uma pesquisa em campo para ver o que essas mães precisavam para dar bem-estar para as crianças. É esse o ponto. E que eu vejo que muitas vezes as pessoas, os profissionais em si, acabam focando em soluções que visam o seu olhar, a sua mente, o seu pensamento, e elas não olham que às vezes uma simples conversa pode resolver, né? Que é tu tá olhando de verdade para essa pessoa e tu tá perguntando o que para ti faz sentido, né? Porque o que para Ingrid faz sentido, talvez para Adriana não faça sentido, né? Aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero para mim, talvez não é o que tu quer, e a gente precisa estar olhando para esse ser na sua individualidade, claro, né? Que a gente tá falando em um ambiente comum, mas a gente precisa levar em consideração esses pontos e escutar essas pessoas. Às vezes a gente tem um acesso que tá muito facilitado e a gente não utiliza esse acesso de escutar, de falar com as pessoas, de conversar com elas. Eu gosto muito de falar com as pessoas. Teve um período que eu sentei no hospital e eu comecei a conversar com as pessoas, pedir quais são as dificuldades que elas tinham. Na recepção do hospital, sentava e conversava com as pessoas. Cada um me dava uma ideia totalmente diferente e uma visão nova que eu não tinha percebido. Então eu achei muito interessante. Eu faço assim, cada 2 meses eu faço essa pesquisa com as pessoas, sento e fico conversando com elas. Daí elas me dizem, sabe o que eu não gosto aqui? Que quando eu vou falar com a menina, os outros ouvem o que eu tô falando. Gente, privacidade é uma coisa tão fácil, tão simples. E a menina conversando, a moça me falou, eu tô esperando meu marido, mas daí eu tô aqui, tô falando, as pessoas estão ouvindo. Pessoais, tá todo mundo ouvindo. São coisas
tão fáceis de resolver que só uma verdade. conversa a gente percebe quanto eles precisam dessa privacidade. Nossa, total. É muito isso. E é nesse momento, né? A gente também, quando a gente faz o mapeamento da jornada, que a gente conversa com as pessoas envolvidas, são às vezes questões tão simples que não são olhadas. Por que acontece? O hospital, uma instituição de saúde, ela vai fazer um fluxo, ela vai desenhar um processo com base no interesse próprio, né? Isso aí. No interesse do hospital, no interesse dos técnicos, dos médicos, das pessoas que estão envolvidas. Mas o maior interessado, que é o paciente, A gente perde o olhar, né? não se olha para isso, né? Tem uma frase do Michael Porter que eu gosto muito, em que inclusive eu inicio muitas das minhas palestras, que ele fala que o sistema de saúde, ele não foi pensado no paciente, né? Que o sistema de saúde, ele foi pensado por vários outros atores e pelo paciente ele não foi pensado. Ele foi pensado, né, pelos interesse da indústria farmacêutica, por vários outros interesses, e daí agora, nesse momento, a gente consegue olhar, opa, e o paciente? O paciente. Ninguém lembrou desse cara? Então a gente precisa olhar, por isso que a gente fala tanto em experiência do paciente, e eu vejo que o teu trabalho, a tua atuação hoje vai muito além do que simplesmente ser uma arquiteta. É um propósito. Sim, é um propósito. É nítido, assim, o brilho no teu olhar, a forma como tu fala, esse negócio de a cada 2 meses eu vou lá e converso e sento na recepção de um hospital pra ver. Cara, isso é propósito. Pra mim não tem, assim, sabe? Porque um profissional que tá fazendo só por fazer não vai fazer isso. E até tem uma parte muito legal que na pandemia muitos casais me ligavam para eu ir projetar casa segura para eles, né? Umas pessoas físicas. E eu, na época da pandemia, foi um auê em hospitais, em clínicas. Eu não tinha tempo para isso, mas isso me incomodou muito, porque eu disse não para eles. Disse, não posso, não tenho como atender todo mundo. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu digo, gente, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa, esse idoso que precisa da minha ajuda? Aí passou a pandemia, eu disse, tá ali, resolvido. Vou escrever um livro sobre isso. Aí acabei de escrever o livro. Terminei esse ano de escrever o livro. É um projeto grande, que ontem foi aprovado pelo governo do estado. Olha. Nós vamos botar em prática a partir de janeiro do próximo ano, que é um projeto que eu vou dar palestra para idosos sobre como eles deixarem a casa deles mais segura. Então, é um projeto gratuito para eles não vão pagar para isso. A gente vai fazer um café da manhã, fazer um café da tarde, vou chamar eles e eles vão entender como que eles podem melhorar a residência deles. Aí, não feliz só com isso, né? A gente colocou no projeto mais escolas para ensinar as crianças levarem essas ideias para casa, para os avós delas não terem esse problema de cair. Porque hoje, a estatística de cada idoso acima de 80 anos que cai e quebra o fêmur, cada 80% não resiste. Nossa. Então a gente quer evitar isso. Então, são ações simples que podem ser feitas. São coisas muito simples, muito fáceis, né? A gente já começou esse trabalho com algumas empresas que chamaram a gente, mas agora a gente quer fazer gratuitamente para as pessoas aprenderem sozinhas a terem uma casa mais segura e não terem problemas de queda dentro de casa. Nossa, que incrível isso, Adri, eu não sabia. E a gente vai distribuir gratuitamente o livro, vai distribuir cartilha para as crianças, é um trabalho bem legal que a gente está fazendo, é um trabalho, vai ser um trabalho de 6, 7 meses, né, que nós vamos fazer isso pela cidade. Que incrível, que incrível. Por isso que eu falo que é algo que vai além, né? Não é só... Porque eu fiquei por fazer. Eu fiquei muito triste que eu não conseguia atender todos eles e eu preciso fazer alguma coisa para eles também, né? E assim, a gente está fazendo trabalho para pessoas acima de 60 mais, né? Mas não quer dizer que seja só para idosos, porque quando eu engravidei, eu não conseguia subir na minha banheira para tomar banho, eu não conseguia subir escada direito, eu já quebrei pé, já usei muleta e tinha dificuldade de subir escada, então eu faço uma palestra abrangendo todo o público, né? A pessoa que tem labirintite, como é que ela faz, né? A pessoa que tem escada perigosa em casa. Então a gente ensina isso para eles poderem ter uma vida melhor, mais saudável, mais qualidade de vida, e viver com mais qualidade de vida. Perfeito. A gente tem aqui no 981cast um quadro que se chama 981 Pergunta, tá? E aí, esse quadro, eu vou te fazer 9 perguntas, onde tu vai responder em 8 segundos, a gente vai contar aqui, e tu tem que responder com uma palavra só. Tá? Então, posso começar? Pode. Fazer essas perguntas para ti? Então, primeira pergunta. Deixa eu colocar o microfone mais pertinho aqui. Arquitetura é? Cuidado. Olha, já a primeira aí. Um livro para ti, Adri. Os Olhos da Pele.
Não é uma palavra, mas depois eu quero saber o que tem nesse livro. Qual é a cor do acolhimento para ti? A cor que remeta a carinho. Tá, uma palavra. Carinho. Pergunta 4. Um erro comum que as clínicas devem evitar. Frieza. Pergunta 5. Trabalho para ti é? Propósito. Humanização é? Escuta. Pergunta 7. Para ti, Adri, o futuro da saúde é? União. Pergunta 8. Um elemento que nunca pode faltar em um ambiente de cuidado. Luz natural. Tá, e se fosse uma palavra só? Natureza. Boa, verde, natureza, nada melhor que isso. E a pergunta 9, pergunta para finalizarmos o nosso quadro, Adriana, em uma palavra? Sonhos. Muito sonhadora, é verdade, é verdade. Adri, a gente precisa se encaminhar para o final do nosso podcast, mas eu queria, antes de finalizar, queria que tu deixasse, não sei se seria conselho, frase, indicação, não sei. O que tu deixaria de mensagem, tá? Para quem quer atuar com arquitetura, em saúde, mas ainda não entende o impacto dessa área. O que tu diria para essas pessoas? Assim, muito estudo. A gente tem que estudar muito sobre legislação, normas, sobre o que está acontecendo, pesquisar muito, mas principalmente ouvir muito as pessoas. Porque afinal de contas tu nos mostrou nesse episódio aqui que escutar é o cerne de tudo. Isso aí. É a base. É a base. É o núcleo, né? A gente tem a técnica, mas as pessoas têm um método. Não, e aí, né, como tu falaste, é escutando elas que elas vão te trazendo as ideias, junto com o teu repertório, sim, com as tuas viagens, com as visitas técnicas que tu acaba fazendo. Congressos. Tudo vai se unindo, mas de nada adianta tu ter só isso na tua cabeça e tu não escutar as pessoas que vão utilizar esse projeto, que vão estar ali no dia a dia, né? E se tu pudesse também dar uma mensagem para aqueles profissionais da saúde que não entendem ainda esse benefício, essa importância de olhar para esse ambiente. O que tu diria para esses profissionais da saúde? Vamos pensar nas pessoas, vamos olhar para elas e pensar nelas em outra forma. A gente não tem só uma visão, nós só não temos um sentido que é a visão, nós temos vários sentidos. A visão, o olfato, o paladar, né, a audição, e vamos trabalhar com todas elas. Né, e fazer o complemento do paciente para ele se sentir o mais tranquilo e mais abraçados quando entram no hospital. Mais acolhidos. Mais abraçado, né? É o que eu sempre falo. O paciente, ele tá vivenciando, quando ele tá no hospital, na maior parte das vezes, um momento que ele não gostaria de estar ali, né? Ele tá emocionalmente instável, desde que, claro, quando é maternidade é outra história, né? Só que na maior parte das vezes não é, na maior parte das vezes é uma doença que ele descobriu, algo que tá incomodando ele, e ele vai estar mais triste, ele vai estar mais incomodado com aquilo. E se a gente não olha para essas pessoas, se a gente não enxerga além disso, é algo tão medíocre, né? É algo tão pequeno. A gente precisa olhar para isso, porque eu vejo que esse é o grande ponto. A gente não tem mais como fugir disso. Não. Quem não olha para isso hoje, isso não é mais nenhum diferencial, é uma necessidade. É uma necessidade tu olhar para essas pessoas que estão contigo, sejam os teus colaboradores, seja a tua equipe, sejam os teus pacientes, e oferecer através de ambientes, né, que sejam ambientes mais acolhedores e que eles tragam isso, essa questão da empatia, né, porque a empatia, esse olhar para o outro ali, ele também é traduzido nos ambientes. Hoje a internet está desfocando muitas pessoas, né? A gente está vivendo no mundo virtual e está esquecendo do mundo atual, do mundo real, né? O mundo físico. Então a gente precisa voltar para o mundo físico um pouco e dar um pouquinho mais de atenção para as pessoas, né? Sair um pouquinho do virtual. Perfeito. Para mim, esse é o meu grande propósito. Eu sempre falo sobre isso nas minhas palestras. A gente precisa... Eu não tô com meu celular aqui, mas a gente precisa pegar esses bichinhos, né? E deixar eles no espaço deles e olhar para esse ser humano. Porque essa tecnologia, por mais que ela venha para ajudar e contribuir, ela tá nos afastando. Ela tá nos deixando mais distantes um do outro. E às vezes a gente tá do nosso lado, às vezes a gente tá com o nosso marido, com o nosso filho e tá se comunicando pelo WhatsApp.
E a gente tá do lado. E por que a gente não fala? Porque a gente não olha no olho, né? Então esse é o grande propósito que eu tenho e eu vejo que o teu também é. Cada um no seu, no seu foco, na sua área, mas isso é muito lindo, né? De ver que a gente tá buscando por isso e é realmente algo que não é só pelo dinheiro. Ele vai muito além. Ele transcende, né? A Adriana Pessim, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Eu tenho um prazer enorme de estar nesses momentos, nessas conversas. As pessoas não têm noção do quanto eu aprendo aqui com vocês sentados aqui na minha frente. Esse olho no olho, para mim, não tem dinheiro no mundo que pague. Eu sou eternamente grata por isso, por ter essa oportunidade de estar aqui, de conversar, de conhecer um pouco mais pessoas que eu admiro. E eu te agradeço de verdade por tu ter vindo hoje, feito toda uma correria. A gente sabe, final de ano, né, corrido. Então, assim, obrigada de verdade por tu ter aceito esse meu convite aí e pra gente poder estar junto aqui. E as pessoas, com certeza, tenho certeza que elas aprenderam muito contigo hoje. Que bom, eu que agradeço o convite, né? Vim de uma inauguração do hospital lá de Barão, vim direto para Santa Cruz, né? Mas para mim é um imenso prazer estar aqui conversando com vocês, né? Conhecendo o escritório de vocês. Muito obrigado pelo convite. E assistam a gente no podcast. Isso aí, que sigamos esse nosso propósito tão lindo, isso, né? Aí. E para ti, que esteve conosco até agora, eu te agradeço e desejo que tu esteja nos outros episódios também com a gente, aprendendo muito mais. Então vai lá, se tu ainda não se inscreve no nosso canal, clica no botãozinho ali, inscreva-se no YouTube, porque assim, a cada novo episódio, tu vai ficar sabendo de tudo que acontece aqui no 981Cast. Eu te agradeço, eu espero que tu tenha aprendido muito aí, que tu coloque já, a partir de agora, esses ensinamentos da Adri em prática na tua clínica, no teu consultório. Se tu ainda não tem um negócio, já anota, porque tu vai precisar olhar para isso para entregar a melhor experiência para o teu paciente. Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente e esse é o 981Cast Negócios em Saúde. Eu te vejo no próximo episódio. Até mais!